Antes de abrir nossa Bíblia, vamos fazer fechando nossos olhos. Senhor, nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Abre o nosso entendimento através da Tua palavra, Pai. E cada coração aqui seja tocado pelo Teu Espírito. Que este sermão não seja apenas palavras, mas vida para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Vamos ver o que é a mensagem do Senhor Jesus para nós hoje. Já está vindo. Tô com fome. Você vai cair. Sossega. Isaías 55, versículo 6. Todos acharam? 55? Isso. Amém? 6. Amém. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Irmão, esse versículo é uma realidade em nossa vida. Hoje nós temos ainda a liberdade religiosa em nosso país. Nós podemos buscar o Senhor Jesus com liberdade. Amém. Pregar, falar do amor de Deus, ler nossa Bíblia, sem nenhum tipo de ameaça ou confronto com relação a outros países que nós sabemos aí que existe totalmente restrição com relação ao culto bíblico, a essa palavra do Senhor Jesus. Nós temos um problema muito grande entre nós. Esse problema vem se arrastando desde o Éden até o tempo atual. É o problema do pecado. É o cristão e o pecado. Nós estamos 24 horas expostos ao pecado. E só Jesus para nos livrar, nos dar o livramento que nós necessitamos nessa terra, para que possamos preservar e manter a nossa integridade divina, à espera do Senhor Jesus, para nos levar para a Canaã celestial. Lá em Romanos 3, 23, vamos ver lá que fala Romano. Romano, capítulo 3, 23. Amém? Amém. Romanos, capítulo 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem exceção, irmão. Todos pecaram. O pecado começou no Éden, lá com Adão e Eva. E a sua descendência trouxe até o tempo atual o nosso DNA esse pecado. Mas nós temos uma promessa de vitória. Porque Jesus veio a essa terra, morreu em nosso lugar, foi crucificado para nos salvar, para Amém. nos redimir desse pecado. Amém. Então nós temos uma grande promessa de salvação. A raiz de muitas decepções é o pecado. Todos falhamos, mas a boa notícia é que há perdão. Amém. Se confessarmos, Ele é fiel para perdoar e purificar. Não podemos fugir do problema. Precisamos tratar na cruz o nosso dia a dia, nossos conflitos, nosso desafio, as nossas dificuldades, as nossas diferenças, as nossas mágoas, a nossa solidão, a nossa raiva. Tudo isso, irmão, nós temos que tratar com muito carinho, com orações e levar aos pés da cruz do Senhor Jesus. Amém. Que Ele, só Ele, tem o poder e a graça de nos perdoar, nos purificar, nos preparar para a sua volta, para estarmos com Ele na Canaã celestial.
Vamos agora lá em João 3,16, ver o que fala João 16 para nós, nesse dia de hoje. João 3,16. Deus. Amém? Amém. Quem achou pode ler, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, que versículo maravilhoso. Deus deu seu Filho unigênito. Quem aqui de nós teria essa capacidade de dar o seu único filho em prol do benefício de alguém? Difícil, né? Nós temos um exemplo de Abraão que ia sacrificar Isaac. Acho que de toda a história da Bíblia, Abraão, tirando Jesus que se sacrificou por nós, acho que é a exceção. Foi Abraão. Porque o restante da humanidade, se você colocar a dedo, Ninguém. não vai achar um que tenha essa condição. A solução de Deus para a nossa dor é Jesus. Crer, confessar e se arrepender nos conecta com o Salvador. Amém. A salvação não é um prêmio, irmãos. É um presente. É o começo da cura da nossa alma. Nós temos que estar realmente conectados ao Salvador. E essa conexão, ela é diária. É todos os dias. 24 horas. Nós temos nossos afazeres, nós temos o nosso dia a dia, nós temos o nosso desafio. Mas você veja que muitas vezes nós corremos para manter o nosso compromisso em dias. E o maior compromisso que nós temos? Com nós mesmos. Porque se nós não tivermos essa consciência de termos esse compromisso em dia, nós vamos ficar aqui nessa terra. Vamos perder a Canaã celestial. Então nós temos que pensar nisso. Parar para refletir que essa terra aqui, isso aqui é uma passagem. Estamos aqui, nós temos uma missão. E a nossa missão hoje, além de estarmos preparados, é ajudar o meu vizinho, o meu amigo, até o desconhecido, a se preparar também para subir com Cristo. Amém. É uma missão, é árdua. É árdua, porque se você parar para pensar hoje, todos nós temos nossos afazeres, temos nossos compromissos, e o tempo urge. O tempo tem 24 horas, mas se tivesse mais, não seria ainda o suficiente. Então nós temos que ter essa noção. Vamos ver lá em Romano 10:9. Daqui fala Romano para nós hoje. Romano, livro de Romanos. Amém? Amém. Amém. 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém. É difícil? Eu acho que não. Tem coisa mais difícil aqui na terra e nós fazemos. Então, basta confessar, irmãos. Mas o ser humano, ele é duro. O ser humano, ele é orgulhoso. Fazer uma confissão é uma coisa rara. O ser humano não admite muitas vezes o seu próprio erro. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então, muito claro aqui. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, ou seja, é o reconhecimento, você saber que Ele é o nosso Criador, Ele nos fez e deu sua vida na cruz por nós, para nos resgatar do pecado, para que estejamos com Ele lá na Canaã celestial em breve.
nós temos também uma coisa que chama muita atenção de cada um de nós, é a decepção. A palavra decepção. A decepção ela ocorre no nosso dia a dia, em várias circunstâncias. Você se decepciona muitas vezes com o filho, às vezes com a esposa ou com o esposo, às vezes com um amigo, às vezes com uma situação que você viveu na rua ou com o vizinho. E muitas vezes você fica com o coração constrangido, magoado, triste. Um fato que ocorre muitas vezes com um familiar, você não gostaria. Porque todos nós aqui, nós temos nossas famílias e queremos o bem de cada um deles. Ninguém quer o mal. Quando alguém sofre um acidente, quando um filho separa, desmancha uma família. Enfim, se nós formos aqui relacionar, a lista é interminável de problemas. E junto com esses problemas vem a decepção em que nós, o ser humano, no dia a dia, convivemos com isso. Uns têm mais equilíbrio, outros têm menos. E aí é que vem a comunhão com Deus, para ter o equilíbrio, saber a situação. Tem cristão que vive em comunhão direto. Está na rua, está em oração em silêncio. E tem outros que é só na igreja, ou só em casa no horário que faz. Cada um tem um estilo de viver. Mas é importante que saibamos que estar com Deus é muito importante, porque o cristão que está com Deus, está em comunhão, ele tem esse equilíbrio, ele tem essa resiliência, ele tem essa capacidade de chegar e acalmar as coisas, apaziguar, tomar controle da situação, orientar. E essa pessoa que faz isso, ela não se exibe. É uma coisa do Espírito Santo, é uma coisa que é um dom. E isso é muito importante na vida do cristão. Por exemplo, uma pessoa, que perde um filho, por exemplo, no ventre ainda. Você vai no hospital, você vê várias mães entrando, gestantes, para ganhar o seu bebê. Uma sai com o bebê no colo e outra sai só com a sacola vazia. Você imagina a dor que essa pessoa está sentindo. Porque ela olha, vê, cada um sendo com seu filho no colo e essa pessoa não sai, ela sai com a sacola vazia, perdeu aquele filho. E muitas vezes a pessoa se desespera. E muitas vezes nós não sabemos o que acontece com aquela pessoa, só ela sabe o vale de trevas que ela está passando naquele momento. Mas é aí que entra o braço amigo, o ombro amigo, as orações, o apoio, e Deus está presente. Muitas vezes nós reclamamos muito com as provações, mas Deus não dá as provações para que nós fiquemos numa pior. Não é isso. Ele está nos preparando, que cada vez que nós passamos por uma prova, nós sairemos fortalecidos dessa prova. Amém. Você pode observar que cada vez que você passa por uma situação crítica, você aprende uma lição e você sai mais forte e você fala, nessa eu não caio mais. Mas isso aí tem um quê muito importante. Sabedoria, oração, a leitura da palavra, para ter sabedoria suficiente para contornar as situações. Vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 12, e ver que Samuel fala para nós. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 23. Todos acharam? Olha aqui pra mamãe. O que é que nos fala aqui em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23? Vamos lá. Tá. Mas agora que
ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu até ela, mas ela não voltará para mim. Aqui no caso da decepção da vida, como eu falei, a perda de um filho, ou de um adquirido, muitas vezes a pessoa se desespera e fica revoltado com Deus, como se Deus fosse culpado. Não, Deus não tem culpa. Muitas vezes nós cavamos a nossa própria situação. E tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, principalmente se é uma coisa que é pecado, as consequências vêm. E muitas vezes também, no caso do bebê, a gente não sabe explicar a situação, mas Deus sabe o motivo de cada situação. E muitas vezes, nós, adultos, cristãos, não nos conformamos com uma perda. Isso é fato. A morte é uma coisa que, por mais preparado que você esteja, você fica inconsolável. Mas Deus ele pode reconfortar e dar entendimento para cada um de nós numa situação desse nível. Então, o Samuel aqui é muito claro aqui. Poderei eu trazer de volta? Não, só Jesus. Mas temos uma promessa maravilhosa. Na sua volta, essa alma vivente que partiu, nós temos a promessa do reencontro na volta de Jesus. Os que morreram com Cristo, que estão no sono do justo, esse reencontro é fato. A vida não é só isso que nós estamos vivendo hoje. É muito mais do que isso. É que às vezes não é sempre, nós não paramos para pensar no fim. Nós fazemos tudo, nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Mas a morte ela só é uma realidade para cada um de nós na hora que chega o momento. Até então, nós vivemos laborando as nossas atividades no dia a dia como que se não fosse morrer. Mas a palavra é muito clara. Devemos estar preparados, porque a qualquer momento podemos ser chamados. É fato. Quem aqui dos irmãos aqui não teve uma perda de um familiar? E aí fica a observação. As pessoas falam assim, nossa, fulano antes de morrer deu uma série de sinais. Fez isso, fez aquilo, nunca tinha feito tal coisa e fez, já era um sinal porque ia partir. Mas as pessoas só percebem isso depois. Antes ninguém percebe. A não ser que a pessoa esteja moribunda, esteja no leito do hospital, em casa mesmo, passando por um momento difícil, esteja em fase terminal, aí fica explícito a situação. Mas mesmo assim, é surpreendente, porque às vezes a pessoa que você acha que vai falecer e Deus restaura aquela pessoa, ela vive muito tempo ainda. Porque cada um de nós, irmãos, nós temos uma missão aqui nessa terra. E essa missão aqui nessa terra, nós temos que cumpri-las. Não adianta fugir, porque lá, como fala a Bíblia, ele fugiu, mas ele não teve escapatória, ele teve que voltar e cumprir a missão dele. Então assim somos nós também aqui hoje como cristãos. Falando ainda da decepção, a dor. A dor é uma condição que nós vivemos, é uma coisa triste. A dor é imensa e parece sem resposta. Mas Deus promete, Ele escorrerá toda lágrima. Davi teve a certeza de que veria seu filho novamente. A esperança da ressurreição. Deus guarda cada vida. Essa esperança, essa promessa que é importante nós estarmos convictos disso aí. E quem está convicto, tem a certeza, não se apavora, não se desespera, mantém o controle e, pelo contrário, vai tentar dar calma para o restante da família ou de alguns amigos, onde for que seja o caso. Uma outra coisa, irmão, que nós temos no dia a dia, nossa vida, que nós pararmos para pensar, 24 horas, para fazer a estatística, é uma estatística estrondosa. É o problema do fracasso nos casamentos. Os casamentos atuais não são como os antigamente.
Antigamente, um casamento, a pessoa dizia até que a morte o separe, e realmente até que a morte o separe. Queria viver lá seus 50, 60, até a morte. Até um dos dois em primeiro. Hoje não. Hoje a gente convive e no dia a dia a gente vê casal hoje, uma semana, um mês, está separando já, está divorciando. E são muitos problemas no casamento. Vamos ver lá o que é que fala lá em Malaquias 2,16. Malaquias 2,16, tem uma mensagem maravilhosa. Malaquias 2,16. Todos acharam? Amém? Malaquias 2,16. Amém? Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então é muito claro que Deus odeia o divórcio. Não odeia o divorciado, é o divórcio. Então, Deus quer que as famílias vivam em harmonia, estável, em equilíbrio, mas tem fatos que ocorrem que a própria Bíblia, ela ampara legalmente e recomenda isso aí. Mas é muito claro aqui. O casamento é projeto de Deus e ele odeia a separação. Mas quando há falhas, há também restauração. Dois são melhores que um. Deus pode restaurar o que parece quebrado, se houver perdão e busca por ele. Então, para que haja essa restauração, para que haja essa reconciliação e essa reconstrução, é preciso que esse casal, elas se rendam e reconheçam, vá aos pés de Jesus para buscar essa reestruturação familiar. O que ocorre muitas vezes é que, muitas vezes, um dos casais não querem nada com Deus. E onde não há Deus, vai haver conflito, vai haver desavença, vai haver desordem, separação, violência. Tudo que você imaginar que não presta, que é coisa do inimigo de nossas almas, vai estar lá. Então, para que nós tenhamos esse privilégio dessa reconstrução, nós temos que buscar, temos que reconhecer, abrir nosso coração, receber Jesus, pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa família. Porque Satanás, ele não para, 24 horas tentando a família. E muitas vezes você vê coisas onde não existe. São armadilhas de Satanás. E ele sabe fazer, ele faz bem feito. Se você não tiver cuidado, você cai. Outra coisa, irmãos, as dificuldades do dia a dia são muitas. Se fosse enumerar aqui, a gente passaria o dia aqui falando de dificuldades. Mas uma muito comum no nosso meio é a financeira. Quem não tem problema financeiro aqui? Ainda mais com a política que nós estamos vivendo atualmente, né? Muito triste. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, a mensagem de Mateus para nós. Mateus capítulo 6, 33. Uma coisa que eu acho interessante, e isso é maravilhoso, é que esse livro, ele traz tudo que nós precisamos tem nele. É ter paciência, buscar sabedoria e ler. Mateus capítulo 6, versículo 33. Amém? Amém.
Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Então, irmão, muitas vezes a crise financeira ela vem, ela detona o cristão ou qualquer outra pessoa que não esteja passando por situações típicas, né? Mas Deus, ele é um Deus misericordioso, é um Deus provedor, então ele sempre vai mostrar uma saída para esse cristão. Ele tem que buscar, tem que ter fé, porque se ele priorizar outras coisas, deixar Deus lá para o último lugar, ele vai sofrer mesmo, porque a consequência é essa. Quem não busca sofre as consequências, porque segundo aqui, o inimigo de nossas almas, ele não brinca, ele joga pesado com o cristão. E se você é um cristão que procura ser fiel, procura andar corretamente, o desafio é maior ainda, a perseguição é muito mais, tá? Ansiedade financeira sufoca. Jesus disse: buscar primeiro o reino, Deus conhece nossa necessidade e supre. Um trabalho diligente, mais confiança em Deus. Isso vai dar provisão no tempo certo. Amém. Porque muitas vezes nós pedimos uma coisa, nós estamos numa situação crítica e nós não temos paciência, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é o melhor, porque muitas vezes o nosso tempo é pura precipitação. Quando nós queremos uma coisa, queremos logo, e ficamos ali pedindo, clamando, e às vezes não recebe, fica, às vezes até frustrado, fica aborrecido. Oh Deus, eu pedi tanto, por que não me atende? Aí passa o tempo, Deus está dando um livramento que você não sabe por que Ele não deu. Ele não deu talvez porque você não esteja preparado para receber o que está pedindo. Porque para tudo tem um tempo. Agora vamos partir agora, situações diversas. Cada um tem uma tipicidade de problema. Vamos lá no Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Eu gosto muito do livro dos Salmos, porque o salmista, através desse livro aqui, ele passou por muitas situações em que ele teve sua angústia aliviada. Salmo 34, versículo 18. Olha só o que diz aqui. Todos acharam, hein? Amém. Amém. Ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Então, Davi, quando escreveu isso aqui, você imagina a situação que eles estavam vivendo naquela época. O pastor de ovelha que se tornou rei e venceu muitas batalhas naquela época. Teve a bênção de Deus, muitas vitórias. Foi um homem vitorioso. Ele pecou como todos nós pecamos, mas Deus perdoou porque ele teve o seu coração quebrantado. Qual o conselho que a Bíblia nos dá, irmão? Para todas as situações que nós falamos aqui. Porque Deus não nos desampara em nenhum momento. Ele nos dá suporte. E aqui está o nosso guia para cada dia, cada momento que nós vivemos. Estamos com problemas? Vamos correr para cá, para este livro maravilhoso. Vamos começar a folhear e ler. Mas olha, a leitura tem que ser uma leitura bem feita, uma leitura concentrada, uma leitura, sabe, com seriedade, uma leitura com compromisso. Porque uma leitura qualquer, como quem lê um pedaço de jornal, não vai resolver. Entendeu? Então, aqui está, sabe as palavras que não sou eu que estou falando, o irmão Manuel, não. É o Senhor Deus, através dos profetas, através dos livros bíblicos, que nos dá todo esse suporte espiritual que nós precisamos.
seja doença, seja desemprego, traição, Jesus já nos avisou: no mundo tereis aflições, mas ele venceu. E em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Estamos com a presença do Espírito Santo 24 horas ao nosso lado. Para que tenhamos essa certeza, nós temos que ter essa consciência e buscar em orações, jejum, comunhão. E a ação do dia a dia de cada cristão fala por si. O conselho que essa palavra nos dá aqui, vamos lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, acharam aí? Quem achou? Amém. Amém? Quem achou pode ler, por favor, aí. Josué, capítulo 1, versículo 8. Por favor. Não cessa de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Olha que indicação, uma prescrição perfeita para o nosso bem-estar, para a solução dos nossos problemas. Meditar dia e noite. Teve um cidadão que foi considerado pelo Guinness Book o homem de maior QI do mundo, o cara mais inteligente da face da Terra no tempo atual. É um coreano da Coreia do Sul. Coreia do Sul. Ele foi entrevistado e o repórter perguntou a ele: de onde vem essa sua sabedoria? O que você recomenda para as pessoas? Ele é um jovem de 28 anos, considerado com aquele status de o homem mais inteligente atual. Ele falou: olha, essa inteligência onde você vai encontrar suporte para ter essa inteligência só em um único lugar, na Bíblia. Amém. Ele deu um testemunho, não era cristão. Eu não sei a denominação dele, mas ele não era cristão. E ele deu esse testemunho, que a Bíblia é o livro que vai capacitar, vai dar proficiência intelectual para o ser humano ter sabedoria, e ele com 28 anos ter aquele título de mais inteligente do mundo. A gente acha que inteligência é só genética, mas não é só genética. É tudo, é um conjunto. É cultural, é conhecimento, é sabedoria. Muitas vezes você pega uma pessoa que ela é leiga, não tem estudo nenhum, ela é analfabeta, mas ela tem uma inteligência, tem um QI e resolve coisas que muitas vezes quem tem simplesmente não consegue resolver. Então, isso aí é um dom de Deus. E se você quer ter esse dom de Deus, está aqui. Recomendo aqui esse livro, a Bíblia Sagrada. Podemos ir lá em Tiago também, capítulo 1, versículo 22. Tiago, 1, 22. Só o fato de nós sabermos, irmão, que nós não estamos sozinhos nessa terra. Porque imagine se nós estivéssemos sozinhos, não tivéssemos essa proteção divina. Como é que seria de nós? Uma situação crítica, porque o mundo aqui não é fácil. Todos os momentos nós temos problemas e desafios. E o inimigo, ele só labora para destruir o cristão. Acharam? Tiago 1, 22? Amém? Alguém pode ler? Sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos.
Então, irmãos, isso aí é um alerta para nós. Você lê e cumprir. Não adianta eu ler e não cumprir, porque não vai funcionar. Porque tem gente que é assim, você fala... Tem aquele filho que o pai fala, olha, não faz assim, 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 assim. O melhor é isso aqui. E o filho, tá, papai, tudo bem, mas faz tudo o contrário. Então assim também tem um cristão, porque também nós somos filhos também, filhos de Deus. Amém. E muitas vezes aqui, através da Bíblia, você lê, entendeu, mas não deu ouvido. E as consequências vêm. É fato. Ok? Como vencer as decepções? Primeiro, meditar na palavra, a Bíblia. Orar sem cessar. E sem cessar aí significa o seguinte: cada um tem a sua rotina do dia a dia. Então você faz o seu planejamento. Eu oro quando eu vou deitar, eu oro quando eu levanto. Tem outras pessoas que já oram na madrugada, levanta para o banheiro e vai fazer oração. Outros oram no trânsito. Eu, por exemplo, costumo orar no carro, porque eu passo muito tempo dentro do carro dirigindo o dia quase que inteiro. Então, o carro é o meu cantinho, eu falo que é o meu quarto de guerra, é a cabine do carro. Então, às vezes você está ali, numa situação ali, você do carro, você já faz a sua oração. E eu tenho uma coisa comigo: quando vamos sair para algum lugar, ou vamos retornar, eu faço a oração. Muitas vezes eu cobro de quem está dentro do carro comigo. Faz uma oração, por favor. E essa pessoa sempre sobe, às vezes, para a esposa, né? Agora o Jorge está maior, já sobe para o Jorge também um pouquinho. E agora a Juna também já entrou também no circuito. Ela já fez a oração dela também. E a última vez que ela fez, eu fiquei assim, fiquei maravilhado de ver a oração que ela fez. Ela fez tão assim, certinho, pedindo por cada um, agradecendo a Deus. Então, irmãos, essa oração é importante. Você não sabe qual vai ser o seu último suspiro. Você sai de casa, vai e volta. Você pode sair e não voltar numa dessa. Eu, por exemplo, no dia 4 de outubro de 2023, eu fui ao Rio de Janeiro dar uma palestra lá numa empresa, com a equipe de engenheiros, e retornamos. Fomos de uma van e voltamos na van. Meu carro ficou em São Paulo. E eu voltava para casa, chegamos em São Paulo às 3 horas da manhã. Eu não dirigi para ir para São Paulo, mas eu estava com muito sono. Na verdade, eu estava 40 horas acordado, fazendo outras coisas aqui em Biúna. E peguei o carro, uma chuva torrencial naquela madrugada, e vim para Ibiúna. Mas eu vim tão cansado que o carro não passava de 40 por hora. E na estrada do Uberaba, para o meu infortúnio, eu sentia muito sono, uma estafa assim, um estresse muito grande. E uma voz falou para mim: para o carro, 15 minutos. A primeira vez que eu ouvi a voz foi ali perto do Jardim Japão, Mercado Escolhido. Eu olhei e disse: não vou parar aqui, posso ser assaltado. Continuei. Quando eu entrei ali em Furnas, tem um ponto do ônibus, a voz falou de novo: para um pouco, descansa aí 10 minutos. Eu olhei para o ponto de ônibus, já estava escuro ainda, eu digo: não, eu posso ser assaltado. Continuei. A última vez que eu ouvi a voz foi no quilômetro 8 da estrada do Uberaba. A voz dizia assim: para, repetiu 2 vezes. E eu entrei no carro para parar, depois eu olhei e disse: não, mas eu estou tão perto de casa, 20 minutos, não, eu vou direto. Seria aniversário do Joás naquele dia 5, fui dia 4, estou voltando dia 5. E dali para frente eu não vi mais nada. Eu só lembro que eu acordando no meio de uma colisão onde houve perda total. Eu acordei com aquele impacto dos 2 carros de frente, eu na contramão, aquele painel me engolindo, de ferro retorcido, com fumaça, caiu a ficha, bati. E olha, foi triste. Perda total, e Deus me poupou, porque do jeito que eu fiquei ali naquela batida, eu estava querendo desmaiar. Se eu desmaiasse, na minha cabeça vinha um sentimento, dizia assim: ó, se você desmaiar, eles vão te entubar. E eu dizia: se eu entubar, eu não volto. Aí eu: Senhor, é agora, Senhor. Eu comecei a clamar, em silêncio: me ajuda, Senhor. Eu tenho uma bebê, eu tenho um filho.
Me dá mais oportunidade. Comecei a clamar e fui acalmando, não desmaiei. Aí chegou o SAMU, me socorreu, me colocou na maca, me colocou na ambulância e levaram para Ibiúna. Mas, irmãos, então, estar em comunhão e as orações, pedindo perdão pelos pecados, porque nós pecamos a cada segundo. No piscar de olhos, nós já pecamos. E obedecer. E obedecer. Obedecido. Obediência. Né? É disciplina consciente. Tá certo? Bem, esse foi o conselho para o cristão. Orar sem cessar. Ser luz no mundo. Ser luz no mundo é uma coisa que ocorre muito hoje. Ou essa luz, ela é luz mesmo, ela vai clarear onde ela está, ou ela vai estar tão apagadinha que vai receber críticas. Né? Praticar o que ouve. A palavra, o Espírito Santo. Eu, por exemplo, quando ali foi o Espírito Santo que falou comigo, falou 3 vezes, eu não ouvi. Eu insisti. Se eu tivesse ouvido, eu teria sido poupado. As consequências foi que eu perdi o carro, o seguro não pagou porque eu dormi, fraturei todas as costelas, fiquei 6 meses de molho, com dores, não podia nem espirrar, espirrava, doía tudo. O cristão vitorioso, irmãos, é o cristão que permanece em Cristo. Amém. Permanecer em Cristo é fácil? Não, não é fácil, mas é o ideal para nós seguirmos os seus mandamentos. São pouquinhos, são 10 mandamentos. Se nós conseguirmos fechar esse quadro de 10 mandamentos, nós vamos estar bem na presença do Senhor Jesus. Amém. Isso não é merecimento, é a misericórdia e a graça dele, que é muito grande conosco. Vamos abrir para fechar o nosso sermão. Vamos abrir aí Apocalipse 21, versículo de 2 a 4, para fechar o nosso sermão. Todos acharam? Amém. Amém? Então vamos lá, versículo 2. Eu vou ler aqui. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você imagina que promessa maravilhosa? Amém. Aqui, está dando aqui, e deu aqui, olha, todas as instruções aqui, está explicando, está falando. Eu sabendo disso, como cristão, eu não posso ser negligente ao ponto de comprometer esse passaporte maravilhoso que é de seguir com Jesus para o céu. E eu recomendo aos irmãos também a mesma coisa, que façamos isso aí. Toda dor terá fim. Jesus está preparando um lar onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Se você está cansado e sobrecarregado, Ele te chama hoje. Aceita Ele. Abre teu coração para o Espírito Santo. Sai daqui hoje refletindo nessas palavras que não são minhas, é daqui do Senhor Jesus. Que Ele possa tocar o seu coração, que você possa refletir imensamente e possa ouvir e praticar. Porque a vida dele está próxima, está chegando, irmãos. Vai ser de repente. Sabe a gente, aquela coisa que a gente fala, comigo não acontece. Vai ser de repente. Quando tem um temporal aqui, de repente, que vem um vendaval aí que sai arregaçando tudo, todo mundo fica assustado.
na vinda do Senhor Jesus, a situação será muito pior. E vamos ter dois tipos de pessoas. Vamos ter aquelas que vão estar apavoradas, querendo se esconder, porque não suportam, porque sabem que não estão preparadas. E vai ter aquelas que estão preparadas, que vão sorrir, dizer: "Oh, meu Senhor, chegaste, estou aqui." O coração, o Espírito Santo vai dar essa condição. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Cantar. Vou cantar o hino. O hino é... Cadê aqui? Olha, para fechar com louvor, nas tuas mãos, 312, nas tuas mãos, porque nós, irmãos, estando na mão do Senhor Jesus, vamos estar bem. Vamos ficar todos em pé? Vamos louvar nosso Deus com esse hino. Em tuas mãos. Nas tuas mãos entrego minha vida. Nas tuas mãos eu posso confiar.
Quem já presenciou? Eu já fiz. É um trabalho artesanal muito bonito. Realmente, o vaso ali fica à disposição do oleiro e ele faz dele com o molde que ele quer. E muitos desses vasos, às vezes, ficam com defeito e ele tem que ser corrigido antes de secar. Após secar, já não corrige mais. Ele quebra ele todo e vai refazer tudo de novo. Então, assim somos nós, no braço de Jesus. E essa promessa linda, que em seus braços descansarei, isso aí, quando nós partirmos dessa vida, aqueles que estiverem aqui e tiverem o privilégio de ver com os seus próprios olhos a vida do Senhor Jesus, que maravilha. E os que partirem antes, que não terão esse privilégio, vão estar no túmulo, vão estar descansando no sono do justo. É isso que a Bíblia fala. E essa promessa, ela é uma promessa verdadeira. Amém. Oremos. Senhor Jesus, nossa gratidão a Ti, ó Pai, pela Tua graça e Tua misericórdia para conosco, Pai. Pai, que essas palavras, Pai, que não sejam da minha boca, mas assim do Espírito Santo, Pai, que cada um daqui leve consigo para a sua reflexão deste dia, da semana, que possam, Pai, ouvir e praticar corretamente, Pai, aquilo que nos ensina. Amém. Aquilo que vai nos levar para junto de Ti lá na Canaã Celestial. Nos prepara cada dia mais, nos ajuda, Pai, a divulgar o Teu Evangelho, a conquistar almas para Ti, Senhor. Amém. Melhora, Pai, esse dom que nós precisamos, Pai, para falar do Teu amor, porque dons são muitos, mas cada um tem o seu, Pai. E esse seu que eu me refiro é aquele que é dado pelo Santo Espírito. Cada um pode, Pai, partilhar, colaborar de alguma forma, trazendo para o reino muitas almas, para Tua honra e Tua glória. Amém. É o que te pedimos, Pai, no decorrer deste sábado, em nome do Teu amado Filho Jesus. Leva para casa cada um na Tua paz e proteção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.